Olá, amigos. Vamos dar sequência hoje ao nosso estudo da Bíblia em blocos temáticos. E hoje nós vamos falar sobre a parte 1 do bloco 15, que fala acerca da ressurreição de Cristo, né? Que fala acerca da vitória sobre a morte. Ele ressuscitou. Esse bloco a gente vai abordar com textos base, né? João capítulo 20, 21 e Lucas 24, alguns versos dele. Mas claro que sempre fazendo essa inter-relação entre os outros evangelistas e outras passagens da palavra, tá bom? Nós até agora caminhamos, né, em todos os blocos, desde a criação, a queda, a promessa do plano de salvação, já pulamos para o Novo Testamento, falando sobre a vinda de Jesus, né, todos os ensinos de Cristo, toda a sua paixão, a sua morte, cruz. Finalizamos no último encontro detalhes sobre a questão da crucificação e morte de Jesus, né? Nós vimos que ele deu até a sua última gota de sangue, até jorrar até água do seu lado, né? Ao ser transpassado. Vimos o sofrimento que ele passou, ele entregando a sua mãe a João, entregando João a sua mãe, como mãe e filhos, né? Vimos o que foi representado até pela obra de arte da Pietà, por exemplo, que é Maria aos pés da cruz, segurando Cristo após sua morte. Aquela dor que vai além da dor, a dor além da dor física, aquela dor que vai além do físico, do mental, espiritual, que você não tem mais nem como reagir. Como uma linda Pietà, pesquisem essa imagem, é muito bonita, né? Até lá no Vaticano, a representação dessa escultura, né? E essa cruz, que a gente tem que se ocidentar nessa cruz e lembrar desse sacrifício de Cristo, é a maior prova de amor, e nos orientarmos no seu amor, na sua graça que nos libertou, que nos pagou nossa dívida, né? Nesse Logos, esse Jesus que é a palavra, que é o Logos, que significa sentido, Logos, o sentido, ele é o nosso sentido de vida, a ressurreição é a nossa esperança, nosso sentido de vida. Então, pessoal, começando a partir, vamos falar do João capítulo 20 hoje, basicamente, essa parte 1 desse vídeo, mas eu vou iniciar com vocês em Mateus capítulo 27, de 59 a 66, só para contextualizar onde nós estamos, né? Logo após a morte de Cristo, né, e ele foi sepultado, Mateus 27, 59 a 66. Vai falar assim para a gente. José, de Arimateia, né, tomou o corpo de Jesus, já morto, né, e o envolveu num lençol de linho limpo e o colocou no túmulo novo que havia escavado para si na rocha, como já conversamos. Né. Depois, rolando uma grande pedra na entrada do túmulo, foi embora. Pedra muito pesada, muito grande, foi fechado o túmulo. Né. Estavam ali Maria Madalena e outra Maria sentados diante do sepulcro. No dia seguinte, ou seja, depois do dia dos preparativos para a Páscoa, os chefes dos sacerdotes e os fariseus foram juntos a Pilatos para lhe dizer: Senhor, estamos lembrados do que disse aquele impostor quando estava vivo. Eles lembraram do que Jesus falou quando ele estava vivo. A promessa que ele tinha feito, né? Senhor, estamos lembrados do que aquele impostor havia dito, depois de 3 dias que estaria morto, eu ressuscitarei. Eles lembraram que Jesus prometeu que haveria de ressuscitar após morrer. Ordene, portanto, que o sepulcro seja guardado com segurança até o 3º dia. Então, eles botaram guardas reforçadas ali, para que não houvesse risco do corpo desaparecer, não houvesse risco de boatos surgirem sobre essa questão da ressurreição de Cristo, né? Até o 3º dia. Não acontece que os discípulos dele venham roubar o corpo e digam ao povo, ele ressuscitou dos mortos, né? A última mentira seria, então, pior que a primeira, né? Eles sabiam das consequências. Pilatos lhe disse: Vocês têm um guarda, vão e guardem o sepulcro como bem lhes parecer. Eles foram e puseram o sepulcro em segurança, lacrando a pedra e montando o guarda. Então, esse é o contexto após a morte de Cristo, após ele estar ali, morreu na sexta-feira, no 1º dia. Ele guarda o sábado, morto, né, na sepultura. E a gente vai discutir o que aconteceu com Jesus nesses 3 dias que ele não estava vivo aqui na terra entre nós. Próximo vídeo a gente vai tocar sobre esse ponto. E ele fica descansando no sábado na sepultura e no domingo, 3º dia, ele ressuscita, tá certo? Então, vamos começar a partir desse contexto, em João capítulo 20, de 1 a 4, que é o nosso texto base, para a gente dar seguimento, né? De 1 a 4 vai falar que no 1º dia da semana, ou seja, agora já na madrugadinha do domingo, o 3º dia após a morte de Cristo, né? 1º dia da semana, Maria Madalena foi bem cedo ao túmulo de Jesus, quando ainda estava escuro, né? E viu que a pedra tinha sido retirada. Então ela saiu correndo, avisou a Pedro e o outro discípulo, no caso seria João, né?
e lhes disse que haviam tirado o túmulo, né, e não sabemos onde colocaram o corpo do meu Senhor. Então Pedro e outros discípulos saíram até o túmulo correndo, os dois corriam juntos, e João chegou primeiro, e que Pedro, né, e chegaram, inclinando-se, viram os lençóis deixados no chão, mas não entraram. De Pedro, quando chegou, viu os lençóis e falou: esses lençóis já já. Então Maria Madalena, ela vai, ela percebe, né, Lucas 24:10 fala que Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago, estavam juntas nesse momento, né? Em Lucas 24:10 dá esse detalhe. E em Mateus 28:2 fala, a gente fazendo essa relação entre os evangelhos, né? Que anjos rolaram aquela pedra tão pesada, aquela pedra que estava lacrada, né? Anjos rolaram aquela pedra, né? E Pedro, ao escutar essa fala de Maria Madalena sobre que o corpo de Jesus não estava lá, que Jesus que havia visto anjos, enfim, sobre esse relato de Maria Madalena, ele fala que seria um delírio, ele desconfia de Maria Madalena, né? Então ele sai correndo até lá, Pedro com João, e eles viram, e ao chegar lá, eles vão ver os panos dobrados, eles viram que os lençóis, agora no versos 5 a 7, né, de João 20, que os lençóis estavam deixados no chão, mas o sudário que tinha colocado sobre a cabeça de Jesus não estava junto com os lençóis no chão, estava dobrado, enrolado em lugar à parte. Porque Jesus deixou os lençóis, mas dobrou o lenço, o pano que vestia seu rosto, o sudário, um canto bem dobrado, né? E até isso tem uma mensagem de Cristo para nós. Quando, por exemplo, na época da cultura judaica do Oriente Médio, nós tínhamos um servo servindo a um senhor, e aquele senhor estava à mesa a banquetear, a comer, e o servo servindo, se o senhor fosse sair, por exemplo, aí ao banheiro e depois retornar, ele deixava os lenços ali dobrados. O fato de deixar um lenço dobrado sobre a mesa significa uma coisa, que aquele senhor iria voltar para continuar sua refeição, ia voltar para que o servo continuasse o servindo. Então, quando Jesus ressuscita e deixa aquele lenço, aquele pano sudário do seu rosto dobrado, era dando o sinal da nossa grande esperança. Eu ressuscitei e vou voltar. Então, a volta de Cristo aí é anunciada com esses lenços, com esse lenço, esse sudário dobrado, né? Esse entendimento da cultura da época, Jesus dá esse entendimento também. Versos 8 e 9 mostra que os discípulos não haviam entendido que Jesus havia prometido, assim, de fato, né, que morreria e ressuscitaria, né? Nos versos 8 e 9, eles passam a acreditar e entender que realmente Jesus havia ressuscitado, né? Dos versos 11 a 17 vai falar sobre Maria Madalena, aquela mulher que já foi citada aqui hoje, mas ela foi aquela mulher que era pecadora, que foi expulsa 7 espíritos malignos. Não é aquela prostituta que atira a pedra, daquela passagem de Cristo, que muitas vezes as pessoas confundem. Ela é relatada na Bíblia com a mulher onde 7 espíritos foram retirados, né? Jesus libertou. E ela, Maria Madalena, ela também não havia entendido, permaneceu chorando ali no túmulo. E em Lucas 24:5 fala que anjos apareceram para ela e perguntaram: por que procura entre os mortos aquele que vive? E quando ela olha, em Mateus 28, versos 9 a 10, eu estou pulando de evangelista para evangelista para ficar mais completo, né? Em Mateus 28, versos 9 e 10, fala que ela vê Jesus, se inclina, se ajoelha e o adora. Ele recebe a adoração de Maria Madalena porque ele é também o próprio Deus, né? A segunda pessoa da Trindade. Né? E Jesus fala: não tenhas medo, que é a frase que mais se repete na Bíblia. Né? Vai lá e avisa aos demais. Né? Então, Maria Madalena, aquela mulher que era uma pecadora, foi a primeira a ver Jesus ressuscitado. Será que a Bíblia realmente é machista? Nós temos sim uma cultura patriarcal. Mas será que Deus, a mensagem de Deus, a Bíblia em si, ela é machista? Já discuti um pouco isso em Gênesis, né? Mas falando agora sobre Maria Madalena. Aquela pecadora foi a primeira a ter o privilégio de ver Jesus ressurreto. Se a gente pegar, por exemplo, a samaritana também, a pessoa desprezada pelos judeus, foi a primeira a quem Jesus revelou ser o Messias. Se a gente pegar a mulher, desde Gênesis 3,15, a mulher, aquela que da sua descendência viria aquele que pisaria a cabeça da serpente, a mulher, profeticamente Apocalipse 12, também apresentada como a igreja de fato, né? Se a gente pegar a genealogia de Jesus, nós vamos ter, por exemplo, Tamar, que se disfarçou de prostituta e enganou o seu sogro, o Judá. Vamos ter, por exemplo, Raabe, que ajudou ali os espias, né, na época da conquista de Jericó. E essa Raabe é citada, era uma prostituta de Jericó, ela foi citada em Hebreus 11 como uma heroína da fé. Está na galeria dos heróis da fé. Olha aí. Nós temos Betseba, que foi mãe de Salomão, de onde veio a linhagem de Cristo também, que teve um caso, né, muito difícil com Davi, né,
de adultério, até de homicídio em relação ao marido dela. Então nós vemos que Deus utiliza quem Ele quer. Ele perdoa e Ele torna até um herói da fé aquele pecador. E a gente vê em Mateus 28:31 Jesus falando diretamente até para os fariseus, que muitos cobradores de impostos e prostitutas vos precedem no reino de Deus. Então não julguemos, não sejamos hipócritas, porque pessoas que nós pensamos que não estão no reino dos céus, que não vão se salvar, podem querer se salvar e nós mesmos não nos salvarmos. Vejamos a trave dos nossos olhos antes de julgar o cisco no olho da outra pessoa, né? Continuando em João capítulo 20, aliás, verso 17 é aquela passagem que Jesus fala para Maria Madalena, né? Não me detenhas, não toque em mim, porque eu ainda não voltei ao meu Pai. Tá? Aquela discussão que a gente fez sobre o ladrão da cruz, né? Quem tiver dúvida, veja o vídeo passado, no bloco, a parte 4 do bloco 14, né? Que fala um pouco sobre isso. Não vou entrar mais nesses detalhes. João 20, 19 a 22, vai falar a primeira vez que Jesus chega até os discípulos, né? Que estavam em portas fechadas, com medo, e ele entra naquele salão fechado, forças espirituais, né, forças sobrenaturais, né? E em vez do medo, ele traz o shalom, ele deseja a paz, aquela paz que excede todo entendimento, ele deseja aos seus discípulos. Ele mostra suas mãos perfuradas para que eles acreditem, né, pelos cravos. A gente vê em Lucas 24, 43, 24, 43 para frente, né, toda essa questão de Jesus mostrar para os discípulos e ainda mais comer com eles. Ele comeu com eles, ceiou com eles, né? E Lucas 24, 44 a 47, a gente pode até ler aqui rapidinho, 44 a 47, fala assim: são estas as palavras que eu lhes falei quando ainda estava com vocês. Tinha de se cumprir tudo o que sobre mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. E vai seguindo. Jesus mostra para eles tudo o que falava sobre ele ali, na toda a palavra, e tudo se cumpriu. E assim como ele vai fazer também com os discípulos de Emaús, que a gente vai ver no próximo vídeo, né? E aí a gente vê também Jesus soprando sobre eles o Espírito Santo, prometendo o Consolador, enviando eles para a missão, em Lucas 24, 48 a 49, e vai se ligar lá, Atos capítulo 1, a gente vai trazer tudo isso ainda. Vamos falar um bloco 18 sobre essa grande comissão, sobre esse envio. Vocês podem ir lendo, mas a gente vai retomar isso. Em João 20, 23, nós temos o envio também, falando, Jesus fala para os discípulos, João 20, 23, sobre a questão do perdão dos pecados. Fala assim: recebam o Espírito Santo, né? João 22, 20, capítulo 20, verso 22, e verso 23 fala assim: os pecados daqueles que vocês perdoarem serão perdoados, os pecados daqueles que vocês não perdoarem não serão perdoados. E aí vem aquela questão, o entendimento católico aqui é dado aos discípulos que depois tornaram-se, que são os apóstolos, que tornaram os bispos e aí por consequência aos padres, esse poder por autoridade de Cristo e não por poder do ser humano de perdoar os pecados ou não perdoar. No entendimento protestante, essa ideia foi dada ali, essa graça, esse poder foi dado ao Espírito Santo àqueles discípulos naquele momento, e aquilo foi dado e que hoje não se segue nessa linhagem. Ou o fato de você evangelizar e a pessoa aceitar, você está perdoando os pecados. Ou o fato de você evangelizar e a pessoa não aceitar o evangelho, ela não está sendo perdoada os seus pecados. Uma ideia de missão. Existem essas formas de compreensão. Quem quiser aprofundar mais sobre isso, fale comigo no privado, tá bom? Mas tenhamos respeito e entendamos a nossa missão de levar a palavra de Deus, tá bom? E aí, dos versos 24 a 31, fala-se de Tomé, que não estava acreditando, só acredito se eu ver, né? Jesus é bem muito conhecido isso sobre Tomé. Nos versos 28, 29 e 30, quero trazer para vocês, 28, 29 e 30, fala assim: Tomé respondeu-lhe: meu Senhor e meu Deus. Jesus disse: você está acreditando porque viu? Felizes os que não viram e acreditaram, né? Então Tomé só acredita porque vê, mas ao medida que ele vê, ele se prostra, ele adora Cristo, meu Senhor e meu Deus. Jesus também recebe a adoração de Tomé. Jesus fala: felizes aqueles que acreditaram sem ver, né? E aí, por isso, a gente vai finalizar por aqui. Em Mateus 28, 11 a 15, fala da versão que os fariseus compraram ali os soldados para poder mentirem, para dizer que durante a noite, tanto desse acordo entre os fariseus e os romanos, criarem uma versão que negasse a ressurreição de Cristo, que durante a noite os discípulos foram lá e roubaram o corpo de Jesus. E isso ficou até hoje falado entre os judeus, tá certo? Para poder negar. Foi comprado isso, vocês podem ver isso em Mateus 28, 11 a 15. E, por fim,
lembrar que a nossa esperança está na ressurreição de Cristo. E vamos voltar a falar sobre isso no próximo vídeo. Um abraço a todos.